Senhores telespectadores, o nosso programa de hoje é um pouco diferente do costume. Vim a um museu de Lisboa, mas não é um dos museus mais conhecidos e é um dos museus mais recentes. Disseram-me que vêm aqui cerca de 10 mil pessoas por ano, mas essas 10 mil pessoas são fundamentalmente turmas escolares. Isto é um museu complicado. É um museu de antropologia. Ele chama-se, aliás, Museu de Etnologia. Etnologia é um ramo da antropologia, claro. Antropologia, antropos quer dizer homem. Antropologia é a ciência relativa ao homem. Etnos quer dizer povo, a ciência dos povos. Mas ainda há etnografia. Na etnografia também se estudam os povos, claro. O que é que estudam-se? Os elementos, os factos. É como quem reúne os materiais para depois fazer a casa. São esses materiais, é a sua interpretação, a sua explicação que dá a etnologia. Este museu é realmente de etnologia, não é só de etnografia, também é de etnografia. A prova são os milhares de coisas que estão a vir à nossa volta. Milhares de coisas que não são quase nada a comparar com o que o museu tem. Neste museu há 45 mil peças. 45 mil peças vindas de regiões onde há culturas muito diferentes da nossa e, exatamente, peças destinadas a permitir o estudo dessas culturas. Agora, o que não se pode é arranjar museu nenhum que esteja a mostrar ao público 45 mil peças. Por isso, a maior parte das peças estão em reservas. Eu estou-lhes a falar de uma reserva. Este museu de etnologia deve-se fundamentalmente, não só, mas fundamentalmente, a um ilustre investigador que já morreu e que eu faço questão de recordar aqui, porque o conheci e sou, portanto, testemunha da superioridade mental e moral desse homem. É um dos mais ilustres intelectuais portugueses do século XX e está quase esquecido. Tenho aqui o retrato dele. Este é o retrato dele. Jorge Dias. Ele era António Jorge Dias. Era do Porto. Foi trabalhar pela Alemanha. Na Alemanha casou com uma senhora Maô Dias. Maô, que também se interessou por estas coisas. E depois foi companheira dele nestes estudos de etnologia. Jorge Dias deixou uma obra escrita absolutamente notável e que não tinha precedentes. É claro que não foi ele quem inventou a etnologia. O grande inventor de quase tudo em Portugal é o Zé Leite Vasconcelos, que publicou em 74 a famosa etnografia portuguesa, mas estes livros que ainda hoje são inultrapassados, isto é, Rios de Honor. Rios de Honor, uma monografia sobre a cultura de Rios de Honor que chegou até hoje e que é tão diferente do resto do país. Isto é uma das obras-primas de literatura portuguesa que eu conheço. São os arados portugueses. Estudando os arados, ele pôde estabelecer a existência de 3 tipos de arado. 3 tipos de arado que correspondem a 3 tipos de cultura diferente, pré-romana, romana e pós-romana. E isso é muito importante para a gente conhecer. Cá estão os vários arados. Ele estudou milhares e milhares de arados e fez a teorização
da evolução do arado em Portugal. A exposição é de um brilho e de uma convicção que me impressionam. Isto é outro livro notável, Vilarinho da Furna. Fez uma monografia sobre Vilarinho da Furna, a aldeia que foi lá em cima engolida por uma barragem, mas ele antes disso fez uma monografia de Vilarinho da Furna que mostra os costumes desta remota aldeia e que são também uma cultura própria e diferente. Isto aqui é os sistemas primitivos de moagem em Portugal. Exatamente, a moagem do cereal, a moagem do pão, tem muitas formas. E ele fez aqui um estudo que é inultrapassado. E lê-se apaixonadamente. Este é sobre os espigueiros portugueses, outra edição, um livro notabilíssimo sobre os espigueiros de todo o país. Esta obra, no seu conjunto, é o mais sério, profundo e lúcido contributo para a antropologia portuguesa. Ele pode-se dizer que abriu o caminho. Hoje, nas faculdades, há cadeiras de antropologia cultural, que é o mesmo que etnologia. Só em Lisboa há 3 cadeiras e estão todas a seguir os caminhos desbravados por Jorge Dias. Este homem morreu relativamente novo, ele nasceu em 1908 e morreu em 1972. Morreu a trabalhar a fazer isto. Isto era um sonho dele, porque era uma vergonha que Portugal administrasse territórios tão vastos, tão grandes e com culturas tão diferentes e tão reveladoras e não tivesse uma cadeira, um livro para explicar isso. Então, essa é a ideia de Jorge Dias. Portugal, com a sua responsabilidade de ter a seu cargo o estudo das culturas ultramarinas, tinha a obrigação de ter um museu que explicasse essas culturas, que as exemplificasse. É esse seu sonho que faz nascer este museu. É claro, as coisas em Portugal são um bocado ronceiras, demoram muito, o projeto nasceu, a verba foi aprovada, ele foi insistindo, mas isto só esteve pronto no ano em que ele morreu. Ele já não viu isto acabado. Ainda hoje a sua memória é aqui respeitada e falar em antropologia cultural em Portugal é realmente o mesmo que falar em Jorge Dias. Eu conheci-o pessoalmente, era uma pessoa de uma simpatia irradiante, de uma inteligência comunicativa. A gente percebia imediatamente as teorias dele e de facto, repito, é um dos maiores intelectuais portugueses do século XX. Ponto de partida do entusiasmo de Jorge Dias por estes problemas foi uma estadia dele no norte de Moçambique, mesmo no norte, mesmo na fronteira, na terra dos Macondes. Ele esteve lá em 57, 58, 59, creio eu, com a mulher, e interessou-se muito pelos costumes daquelas tribos. Eles não são muitos. Quando eu lá estive, eram 3 aldeias de Macondes, com um total de 50 mil habitantes. Não eram mais. O que eram muito hábeis, muito
Uma das coisas, eles viviam e vendiam aos estrangeiros, eram figuras de pau preto com uma imensa habilidade. Eu tenho aqui alguns, olha, trazido exatamente pelo próprio Jorge Dias. Isto é um batuque, é uma batucada, reparem, no realismo, na veracidade, uma dança que faz parte da vida deles. Todos passam por essa dança. É a dança do mapico. Mapico, para dançar, disfarça-se, põe uma cara de outra cor, reparem que são mais claras, todas aquelas caras são de branco, ou de chinês, e é ele quem dirige a dança dos rapazes. É uma dança de iniciação. É quando eles passam da puberdade para a idade adulta. Bom, é uma dança impressionante em que eles dançam, até perder praticamente os sentidos e a consciência. Eu assisti a uma dança desse tipo no norte de Angola. É impressionante. Estes documentos dos Macondes foram trazidos dessa missão pelo professor Jorge Dias, 300 figuras. E ele entregou as 300 figuras ao Estado, à escola onde ensinava, que era o Expo. Isso levantou a primeira ideia. E onde é que a gente vai guardar isto? Bom, isto é precioso. São peças de culturas milenares. Surgiu então a ideia, vamos fazer um museu. Bom, a ideia surge por volta de 60, mas as ideias em Portugal demoram muito tempo a amadurecer. 60, é em 65 que a coisa, em 72 que as obras começam e só estão prontas quando já não há Macondes, nem danças, nem ultramar. Em todo caso, o museu justifica-se inteiramente, porque é uma ilustração da civilização dos seus primeiros graus, das culturas. As culturas não nasceram assim, como agora, prontas. Não. As culturas iniciam-se lentamente e vão amadurecendo por um processo que se discute se é em todos os casos o mesmo, se é em cada caso o seu. Hoje já não se acredita muito nessa coisa de ser o mesmo, é a tese evolucionista. Os factos mostram que não é assim. Cada grupo tem a sua maneira peculiar de evoluir e de se tornar um povo culto. Mas que importância tem sabermos nós os costumes destas tribos que estão atrasadas? Bom, a importância é esta, é que a potência que administra tem que aplicar a lei. Aplica geralmente a sua própria lei, mas é uma lei adaptada aos costumes dos nativos, porque não era justo impor-lhes uma lei que dissesse tudo o contrário de toda a ética que eles foram desde sempre obrigados a respeitar. Eu assisti a casos impressionantes de oposição entre essas duas maneiras de ver as coisas. Há objetos de quase todas as regiões de Angola. Esta é raríssima. É um tambor escavado no interior de um tronco. É claro que batia-se. Isto fazia uma música que tinha os seus sinais, queria chamar, queria dizer... Bom, tem aqui a mão que batia e tem aqui o sinal do poder. O sinal do poder, em Cabinda, é a marca da pata da gazela que foge e não se alcança. Para eles é um sinónimo de mulher. A mulher é quem preside a todos os atos em Cabinda. A peça é raríssima, eu nunca tinha visto nenhuma.
Uma parte do museu é dedicada à antiga vida agrícola portuguesa. Tem imensos documentos, imensos. Para mim, das mais interessantes são os que se referem à antiga habitação. Estou aqui junto de uma choça muito completa que o Dr. Ernesto Veiga de Oliveira trouxe do Alentejo para aqui. É uma casa relativamente grande. Foi aqui que um pastor passou a sua vida e quando acedeu para o museu, disse: foi aqui que eu passei os melhores anos da minha vida. É um tipo de cabana rústica, onde se vivia, dormia, comia naturalmente, e isto é que era a antiga casa. A casa, eu digo isto porque vi agora um artigo em que se diz que o português não vem do latim, porque no latim casa dizia-se domus, e em português diz-se casa. Ora, casa não tem nada a ver com domus. Só que o português casa vem do latim casa. Havia até no latim um ditado: latros, os ladrões, non intrant casae, não entram nas casas. Claro, os ladrões não entravam em casas, não sei se nestas já entrariam. Isto tem uns bancos, já tem algum recheio, já podiam entrar aqui. Agora nesta não entravam com certeza. Isto era uma cabana móvel, uma choupana. O pastor punha, enfim, no sítio onde tinha que ficar algum tempo. Havia até, isso eu não sabia, só aprendi aqui, uma cabana armada em cima de uma carroça. Isso permitia ter uma habitação ambulante. O pastor podia dormir onde quer calhasse ficar o gado, porque a carroça levava-o até lá. Há muitas outras coisas de um passado que já não volta. Muitas delas, devo dizer, eu ainda as vi. São coisas que estavam em prática em 1920, no fim da Primeira Guerra Mundial. Estavam em prática. A mudança dá-se realmente a grande mudança, com a vinda da eletricidade e do motor de explosão. O carro suprime a distância, a produção de bens é incomparavelmente superior, cada um recebe mais, cada um tem mais, já pode ter uma casa, já pode ter um fato, já pode ir ao médico, já pode ter um seguro. Isso é que a partir de 1920 altera completamente a vida em Portugal. Eu acho que hoje podemos percorrer o país de lés a lés, que não encontramos choças destas, nem cabanas destas, suponho eu. Isto é vestígio de uma grande antiguidade. Agora, que os portugueses, muitos portugueses, há 1000 anos, viviam nestas rudes cabanas e que foi aqui que se gerou o povo português, isso não tenho dúvida nenhuma. Estas belas cangas usavam-se no Minho no tempo dos brasileiros. Na Extremadura a gente era mais pobre e os bois não se importavam com a canga, puxavam com aquela simples trava. É engraçado como a riqueza dos donos se reflete também no arreio dos animais. Das coleções mais importantes deste museu é a coleção dos arados. Há aqui mais de 70 arados que na Europa são uma das coleções mais valiosas deste género de alfaia agrícola. Eu estou junto do princípio da coleção. Começa, como não pode deixar de ser, pelo arado mais antigo. Bom, o arado mais antigo está aqui este. Este já não é muito antigo, é muito aperfeiçoado, mas isto é que é importante. O temão, que é a parte onde os animais puxam, está cravado na rabiça. A rabiça, que tem ali o sítio
onde o lavrador conduz o arado. Portanto, são duas peças fundamentais. É o timão e a rabiça. Claro, tem aqui ao lado as aivecas. As aivecas servem para ir afastando os terrões de terra, mas é o mais simples que há. Como é assim, chama-se a radial, tem isto e aquele raio, também se lhe chama lusitano, porque era o arado que usavam os lavradores lusitanos. Bom, e era de esperar, se esse arado era dos lavradores lusitanos, é um arado resistente e simples, que fosse ainda hoje o arado dominante, mas não, porque depois vieram os romanos. Bom, e os romanos já eram mais técnicos e trouxeram o arado de garganta. O arado de garganta, a estrutura já não é essa. O timão já não vai encaixar diretamente na rabiça, mas sim numa parte onde está ligado o ferro do arado, que rompe a terra. É, portanto, já uma garganta, faz uma garganta. E é o arado mediterrâneo, dos países do sul, dos países de terra mais branda, dos países do trigo. É um arado generalizadíssimo. Mas ele, em Portugal, coincidiu com o arado radial. Mais tarde, aparece um terceiro arado, o arado quadrangular, que faz realmente um quadrado. As quatro peças fazem um quadrado, a rabiça, o timão, a parte do arado propriamente dita, já fazem um quadrado. Chama-se quadrangular. Bom, é mais moderno que o romano, sem dúvida, e sendo mais moderno, Jorge Dias atribuiu aos visigodos. É o arado de tipo gótico. É possível, não temos a certeza, não podemos ter. De qualquer maneira, e isto é que é importante, estes três tipos de arado continuam vivos na agricultura portuguesa. Isto é um bocadinho simbólico das culturas do nosso país. Uma síntese, uma sobreposição de coisas que se mantêm todas vivas e que dão, afinal, o caráter do português. O português tem a superposição de muitas culturas. É por isso que é como é. Por isso temos estes defeitos e estas qualidades.